Bom dia, pessoal. Então, a Clínica Face Harmonic traz hoje mais um tema interessantíssimo do que diz respeito ao envelhecimento, né, ao derretimento cérvico-facial. Então, a doutora Carol acabou de chegar de um evento, né, da Allergan em São Paulo e trouxe algumas novidades que já aplicamos na nossa clínica, né? Então, é o efeito da toxina botulínica na região cervical, impedindo realmente essa pitose, né? Porque ele trabalha contra a musculatura, que trabalha contra o lifting facial, né? Então, o que vem de novidade por ele? Então, como o Luiz falou, a gente já aplicava, né, Luiz, esse tratamento desde 2023, quando nós fomos assistir o curso do Cotofana na Patagônia. E lá ele mostrava em cadáver como deveria ser essa aplicação em contorno de mandíbula e bandas platismais. Mas o que teve de interessante agora em São Paulo, primeiro a gente esteve com a doutora Carruthers, né? A doutora Carruthers, acho que todo mundo da área conhece, é uma canadense, e ela junto com seu esposo foram os responsáveis pela observação da aplicação da toxina botulínica com fins estéticos no mundo. E aí depois disso veio toda a aprovação do FDA, enfim. Mas a grande novidade que a doutora Carruthers trouxe foi um protocolo que já era muito próximo do que a gente trabalhava, só que as doses foram um pouco ajustadas. Na verdade, até tem doses reduzidas em relação ao que nós utilizávamos, né? Então a gente já estava bem num bom protocolo. Sim. Aqui na clínica. Mas eles mostraram cientificamente a atuação do Botox, tá? Nas bandas platismais, e mostraram através desses artigos que o halo de ação da marca Botox nas bandas platismais, ela é apropriada realmente para esse trabalho, para esse tipo de protocolo, porque o halo de expansão dela não agride, ou seja, não atinge outros músculos, não tem uma profundidade. O diâmetro de atuação dele é específico para esse tipo de aplicação. E aí eles mostraram os estudos científicos e a aprovação no FDA do Botox especificamente para essa aplicação em contorno mandibular e banda platismal, né? Então, eu fiquei muito feliz, como eu falei, porque a gente já fazia isso. Sim. A gente já entendia que fazer qualquer tipo de lifting, seja o cirúrgico, né, o deep plane, ou o full face, né, na minha área de atuação, a estruturação facial, nós precisaríamos realmente que os nossos pacientes eles fizessem o protocolo, né, de Nefertiti e bandas platismais. Que seria aplicado 15 a 30 dias antes, né? Antes do procedimento e 6 meses, a cada 6 meses durante 2 anos, para garantir o bom efeito do procedimento. Exato. Muitas vezes as pacientes fazem esse deep plane ou só a região cervical, né, o pescoço, e reclamam que o jaw ele começa a aparecer um pouquinho, mas a gente sempre informa que na nossa clínica, no nosso protocolo, a gente faz essa aplicação da toxina justamente porque ele é um músculo sinergista exatamente, a favor do derretimento da face. Né? Então foi bem interessante trabalhar isso aí e ver que a gente estava realmente indo no processo correto, mas você ter uma aprovação, né, do FDA. Sim. E artigos que comprovem, certifica mais o que nós viemos, né, que nós estamos trabalhando. Retarda bastante esse derretimento. Então eu acho que a ideia, principalmente da mulher a partir dos seus 50 anos, é trabalhar muito, né, sempre essa banda platismal. E hoje a gente tem um protocolo da Allergan que valida, na realidade, nosso procedimento que já utilizamos aqui na clínica. E lá eles falaram algumas coisas dos estudos do professor Cotofana, né, do que nós vimos lá na Patagônia em 2023, que quando a gente libera essas bandas platismais e quando a gente libera contorno mandibular, a gente tem um efeito lifting, inclusive sem ter feito qualquer outro procedimento, porque os coxins de gordura eles se elevam. Sim. E aí a gente tem diminui a tração e a gente tem um efeito de aumento do arco zigomático, da região de pré-maxila, ou seja, mesmo se o paciente fizer apenas a toxina botulínica terço superior e terço inferior, ele já sente
uma elevação e um efeito lifting. Imagine isso associado ao procedimento cirúrgico ou à estruturação, né, facial com ácido hialurônico. Então, é interessante porque hoje certifica aquilo que a gente já fazia. Então, pessoal, para mais informações, siga-nos na @ClínicaFace e teremos todo o apoio para você marcar sua consulta e sua avaliação.